É difícil calcular o estrago que o Thiago Schultz fez para o Campari. Não vai ser nada fácil para a marca de bebida dissociar a sua imagem da imagem do dito coach de relacionamento, coach de masculinidade, que viralizou na internet brasileira depois de um trecho de uma entrevista sua para o podcast. Nesse trecho ele dizia que estava tomando o seu Campari num bar e aí alguma mulher ofereceu uma cerveja e ele se recusou a aceitar a cerveja, dizendo que se ele aceitasse, a mulher estaria dominando a personalidade dele. É lógico que isso é uma bizarrice e esse trecho viralizou justamente por ser ridículo, mas logo em seguida a gente teve uma demonstração da gravidade desse tipo de discurso. A comediante Lívia Delgado fez um sketch satirizando essa entrevista e foi ameaçada de morte pelo Thiago. O Thiago mandou uma mensagem dizendo que se ela não tirasse o vídeo do ar em 24 horas, era processo ou bala. Depois da repercussão negativa, o Thiago, como bom covarde, veio ao público se desculpar e dizer que ele foi mal interpretado, que ele teria falado em bala num sentido metafórico. Eu não sei o que significa bala em sentido metafórico. Se você tem alguma ideia, por favor, comente aqui no vídeo. Mas depois desse episódio, começou uma discussão no Brasil sobre termos como Red Pill, Incel, MGTOW, tribalismo masculino, né? E não se fala em outra coisa. Então, assim, por conta hoje de narrativa feminista sendo empurrada pra caralho, a mulherada ficou mais vagabunda pra relacionamento. Com todo respeito. O que significa Red Pill? Esse termo vem do filme Matrix. No primeiro filme da trilogia, o personagem principal, o Neo, ele é colocado diante de uma escolha de tomar ou a pílula vermelha ou a pílula azul. Se ele tomar a pílula vermelha, ele vai descobrir a realidade que foi escondida dele até aquele ponto. O que significa estar red pillado, descobrir a realidade no contexto desses grupos masculinistas? Significa você compreender, na visão deles, que você vive num mundo dominado pelas mulheres. Nessa verdade revelada a esses grupos, a mulher seria má, a mulher seria traiçoeira, manipuladora, e todos os problemas, todas as frustrações que esses homens têm na sua vida é de responsabilidade das mulheres. Os incels, por sua vez, é uma sigla, em inglês uma contração do que se chama de celibatário involuntário. São basicamente os homens que não têm vida sexual, não têm vida afetiva. Isso é contra a sua vontade, eles não conseguem se relacionar com nenhum tipo de mulher e eles culpam as mulheres por isso. Eles pegam esse ressentimento e sua frustração, seu fracasso afetivo e social é culpa das mulheres, que seriam pessoas mais manipuladoras e teriam controlado o mundo nas últimas décadas. O perfil dos incels é um pouco diferente, geralmente são pessoas mais jovens, adolescentes, que se reúnem em fóruns, em grupos de internet, né? Os fóruns, os chamados chans nos Estados Unidos, você tem o 4chan, esse tipo de cultura é muito forte também entre gamers, enfim, comunidades de jovens com problemas de sociabilidade, problemas de relacionamento, são jovens em geral muito reclusos, eles não só não conseguem se relacionar, mas com mulheres, né, não conseguem ter relações sexuais, mas eles também têm muita dificuldade de relacionamentos em geral, de fazer amizade, e se fecham nesses grupos na internet, né, grupos de jovens que têm o mesmo tipo de frustração e vão alimentando em si essa cultura, não só de ódio às mulheres, mas em ódio de qualquer pessoa que tenha uma vida sexualmente ativa, pessoas que sejam bem resolvidas. Então tem muito ódio também contra a comunidade LGBT, contra os negros. Já os MGTOW é uma outra sigla para uma abreviação em inglês do que seria homens seguindo o seu próprio caminho. Vão na mesma linha de culpar as mulheres pelas suas frustrações, por seus sofrimentos, por todos os males da humanidade e propõe uma separação na sociedade entre homens e mulheres. Homens não se relacionariam com mulheres, talvez alguns contatos sexuais ocasionais, mas sem nenhum tipo de envolvimento afetivo, porque as mulheres seriam ruins e más por definição e eles não deveriam se envolver. E aí, caminhando nessa direção, a gente tem um caso ainda mais extremo do que a gente chama de tribalismo masculino, que foi teorizado por um cara chamado Jack Donovan. Se você olhar a foto dele, ele tem uma apresentação com símbolos bastante masculinos e ele tem um culto a tudo que é masculino, a cultura que ele chama de tribalista, uma cultura primitiva, tem um culto à violência, né, entre grupos, à guerra, às artes marciais e a rejeição a tudo que fosse feminino, que ele tem uma percepção
reacionária de que o mundo estaria se degradando moralmente por causa dos avanços das mulheres, e a solução para ele é desvalorizar tudo que é feminino, valorizar tudo que é masculino e reduzir a mulher. Ele nem reconhece a mulher a um status de humanidade igual ao do homem, ele coloca como um ser inferior que só serviria para a procriação, né, e enfim, deveria ser desprezado e descartado por esses grupos. Ele chega no extremo, inclusive, né, de culto ao masculino e rejeição ao feminino, que ele inclusive se relaciona sexualmente com homens e ele despreza a relação com mulheres, mas ele não se considera gay ou LGBT, ele rejeita a cultura LGBT por seu aspecto que ele considera afeminado, né? Mas ele acha que homem é tão bom que homem só deveria se relacionar com homem, e tem esse tipo de discurso. Inclusive, ele é um pensador influente que a sua linha de pensamento dentro da extrema-direita ficou famosa quando a gente teve o episódio da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, quando os eleitores do Donald Trump, inconformados com a derrota do Trump por Biden, eles invadiram e tinha um sujeito lá com um chapéu de chifre, fantasiado, e esse camarada ele é um masculinista, seguidor dessa ideologia aqui do Jack Donovan. E aí, o que tem em comum? Red Pill, incel, MGTOW, tribalismo masculino. São todas ideologias de ódio à mulher e que culpam as mulheres, e principalmente o avanço, as conquistas do feminismo, desde a primeira onda do feminismo, na virada do século XIX, início do século XX, com a conquista do direito ao voto, pois todas as conquistas que vieram depois, do direito ao divórcio, da liberação sexual, da pílula anticoncepcional, né, da igualdade nas relações de trabalho, e a luta que continua, todas as conquistas da luta para a mulher por igualdade, que é celebrada nesse dia 8 de março, as conquistas são vistas por esses grupos como um grande mal da humanidade que degradou a humanidade e deve ser combatido. Por isso que todos esses grupos se alinham dentro da direita do espectro político, são grupos radicais, né? Os incels tiveram uma participação muito forte na campanha do Donald Trump, principalmente na atuação nas redes sociais. Os incels aqui do Brasil também tiveram uma atuação importante para fazer campanha para o Jair Bolsonaro. E a misoginia desses grupos, que é a aversão a tudo que é feminino e a defesa da desigualdade entre os gêneros, ela é muito mais grave do que a misoginia que a gente encontra dentro de muitas igrejas protestantes, com a defesa de que a mulher deve ser submissa ao homem. Porque nessa misoginia cristã, a mulher está numa posição de desigualdade, mas ela ainda é levada em consideração, ela faz parte de uma ideia de família. Para pessoas como os Red Pill, os incels, os MGTOW e os tribalistas masculinos, os masculinistas em geral, a mulher não tem nenhum valor, né? É uma noção, é um discurso de ódio extremista, muito violento, que causa dano na vida das pessoas. Tem dois problemas. Por que isso cresceu nos últimos anos? Um, porque isso foi legitimado pelo governo, né? A gente teve um governo 4 anos que tinha um discurso misógino. A Damares Alves, que era a ministra dos Direitos Humanos, ela defendia abertamente um discurso machista, de submissão da mulher ao homem, tentativa de supressão da sexualidade feminina. Isso normalizou esse tipo de discurso de ódio, mas além disso, pela própria dinâmica da internet, né? O chamado Calvo do Campari é um exemplo que esse tipo de discurso de ódio dá dinheiro na internet. O cara ganha dinheiro. O tipo de conteúdo que ele faz viraliza, seja porque ele atinge pessoas que se identificam com aquilo, ou seja porque as pessoas compartilham para falar mal, porque ficam chocadas, porque se revoltam, porque acham patético, querem dar risada. É um conteúdo que monetiza, que dá dinheiro. E aí é por isso que a gente tem que ficar mais atento, porque esse tipo de discurso, como o próprio Calvo do Campari mostrou ao ameaçar a atriz, ele além da violência simbólica e de fazer mal às pessoas com o discurso em si, ele acaba resultando em assassinato, em feminicídio, em estupro, em violência doméstica. O Brasil é um dos países com os indicadores mais altos de feminicídio, que tem crescido nos últimos anos, por esses fatores que eu falei. Primeiro semestre de 2022, o Brasil bateu recorde de feminicídios, que são assassinatos, mulheres que são assassinadas por serem mulheres. Foram quase 700 casos registrados no Brasil, fora os que não foram registrados. Aqui em Campos a gente acabou de ter um caso chocante de uma mulher que foi assassinada grávida de 8 meses. Tudo leva a crer que foi
um caso de feminicídio e, além dos assassinatos pela questão de gênero, tem outros tipos de violência. Por exemplo, a cultura do estupro, que é muito forte no Brasil. A gente teve recentemente 2 jogadores de futebol muito famosos, jogadores de seleção brasileira, jogadores de Copa do Mundo, o Robinho e o Daniel Alves, que estão presos por estupro. São jogadores bolsonaristas que defendem abertamente esse papo de Deus, pátria e família, falam muito em Deus, em Bíblia e condenam o comportamento das mulheres e tal, e no final foram presos e condenados por estupro. No caso, o Robinho foi condenado, o Daniel Alves ainda vai ser julgado, mas ele está numa situação muito difícil. Então, combater tudo isso depende de fazer esse tipo de informação, de discurso chegar até as outras pessoas. Se você que está me assistindo é mulher, você sabe muito bem da importância de tudo que eu estou falando, não preciso falar nada, mas se você é homem e está assistindo aqui e está entendendo o que eu estou falando, por favor, compartilhe, comente, deixe seu comentário, porque alertar também, conscientizar os homens do que está em jogo, de como que esse tipo de discurso é nocivo, faz mal à sociedade e mata, é muito importante. Então, conto aí com o seu apoio, com a sua curtida, a sua inscrição e até a próxima.